Pessoal, boa tarde, então. Acho que vou começar a aula, tá? E aí no fim, como sempre, aí no final a gente pode ficar conversando um pouquinho mais, né? E a gente tira algumas dúvidas aí, tá? Bom, a aula de hoje é a continuação, né, do que a gente viu na aula passada. Nós tínhamos trabalhado começamos a ver a parte de classificação de imagem. Na verdade, o que nós vimos foi uma aplicação, né, de detecção de pessoa não pessoa, né? A gente viu mais ou menos como funciona isso no TensorFlow Lite Micro, mas a gente foi mais na questão da aplicação em si, né? A gente discutiu um pouco a metodologia, depois a aplicação do código lá, né, no Arduino. E hoje eu queria fazer o seguinte, basicamente discutir como é que a gente faz a mesma coisa, o mesmo processo, mas trabalhando dentro do Edge Impulse. Quer dizer, como é que eu crio esse modelo? Vocês estão acostumados, não é nada de novo. Vocês vão ver que, na verdade, de uma certa maneira, fazer classificação de imagem, por exemplo, no Edge Impulse Studio, ou trabalhar com a imagem, é mais simples do que nos casos anteriores, né? Mais simples em que sentido? Quando você tinha sinais que variam no tempo, né, time series, né, como o exemplo que nós usamos para acelerômetros, podiam ser outros tipos de sensores, né, pressão, temperatura, qualquer tipo de sensor. Você trabalha com pré-processamento, né, e você tem algumas opções. Você pode isso pode virar, por exemplo, um sinal de 1D, né, de uma dimensão, como por exemplo o projeto que o pessoal da Unifei terminou agora, que até eu e o Carlão estávamos ontem na banca dos meninos que fizeram o eletrocardiograma. Então eles criaram, na verdade, um sinais de série de tempo, que eles fizeram um pré-processamento que transformaram em pedaços, né, de 1 em 1 segundo, que era 1 heartbeat, e esse cara, como é um sinal em 1D, eles usaram convolução, né? Então, como se fosse uma imagem, só usaram convolução 1D, que é menorzinho, porque não são imagens complexas, né? E aí o processo normal. Som, vocês viram, né? Vocês estão terminando o segundo laboratório, que vocês viram que som é um negócio extremamente complexo, né? É um sinal um sinal ruidoso, com muito ruído, né? Ele tem muito ruído dentro dele. Quando a gente fala mesmo dentro de machine learning, ruído significa porque até da complexidade, é um sinal complexo. O que a gente fez foi transformar esse cara numa imagem, né? Usando um espectrograma, né? Transformando a imagem, criando aí uma imagem 2D, vamos dizer assim, uma fotinho, né, das componentes de frequência, e aí você tem vários métodos, tem o MFE, tem o MFCC, etc, para você modelar isso melhor, né, criar essa foto, e a partir daí é classificação de imagem. É a mesma coisa que a gente estava classificando cão e gato lá, né? A gente fez na primeira parte do curso, tá bom? Mas legal. Pessoal, a gente viu então na aula passada a classificação de pessoa não pessoa. Eu queria começar por aí com vocês. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu ver. Eu até vou falar, se alguém quiser acompanhar, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tenho tem um projeto que eu fiz uma classificação de ovo aqui, tá? Esse aqui é. E o que eu vou mostrar, vou começar com pessoa mais pessoa, que acho que dá muito trabalho o ovo aqui. Outro dia eu já fiz uma sujeira aqui no meu laboratório. Então, ó, eu vou deixar aqui no chat. Quem quiser entrar no Edge Impulse Studio, só para ter uma ideia, basicamente, o que esse cara tem aqui? Da onde começou? O que a gente começa aqui? Na hora da aquisição de dados, eu comecei fazendo o seguinte, tá? Eu vim aqui, né? A gente veio aqui no. Desculpa. Eu tô no clonado aqui. Quando vocês entram nisso aqui, ó, vocês têm aqui em cima já devem ter olhado, né? Clone this project, né? Quando você clica, ele vai pegar esse projeto que eu fiz e vai passar para a conta de vocês da Edge Impulse. E aí você pode trabalhar, porque do jeito que está aqui você só vê. Você não pode interagir com ele, tá bom? Então eu vou, para não confundir de novo, eu vou sair daqui e vou voltar. A diferença, vocês vão ver que, na verdade, ó, Edge Impulse Studio 47426 e tem um slash latest aí no final. Só isso. Daí ele é um. Porque significa, porque eu deixei ele público, né? Vocês podem entrar lá. Então agora, ó, se eu venho aqui no Data Acquisition, tá? Aí aqui tá, agora tá normal. Eu comecei o projeto assim, gente, nesse projeto específico. Eu vim aqui, ó,
eu vim aqui para o Upload Existing Data, tá certo? E eu subi aqui, tá? Escolhi dados, eu vim no meu computador, né? Eu vim aqui, por exemplo, aí eu vim aqui. Só para ter uma ideia, vai. Aqui vem aqui, Unifei. Por exemplo, olha, eu vim aqui e eu tinha aqui, olha, um monte de fotinho, ó, aqui de não pessoas, tá vendo? Que basicamente, o que é isso aqui, ó? Né? Deixa eu pegar tem um pessoa aqui. O teste que é menor aqui. Olha lá, tá vendo? Lembra do Coco, né? Que nós comentamos na aula passada. O Coco, ele é um dataset público, né? Aí o Pete Warden foi lá e cortou. Dentro do dataset, ele foi procurando, né? Ó, tem uma pessoa pequena aqui dentro desse stop aqui, né? Então, o que ele foi fazendo? Ele foi procurando pessoas e foi trazendo fotinhos de pessoa. Então, ele criou esse dataset, ele dá a forma, como é que ele fez, etc. Aí você tem que ir lá e a partir do Coco, você identifica as pessoas e gera o dataset. Tá certo? Legal. Aí o que eu fiz? Peguei esse dataset. Vocês podem, inclusive, abaixar, se vocês quiserem, aí do próprio, vocês não terem que fazer de novo. Vocês abaixam aqui. Aí eu vim aqui, né? E vim aqui primeiro, eu vim aqui, então eu escrevi. Peguei, já está separado lá, né? Training, eu pus training aqui. Qual o label? Person, né? E fui lá e abaixei. Depois, para o teste. Ou senão você separa aqui dentro, a teu critério, tá bom? Legal. Então, eu estou aqui no Data Acquisition, então se eu vier aqui, deixa eu pegar um dele aqui, ó, non-person aqui, tá? Olha lá. Então, isso aqui é um non-person, que veio lá do Coco, né? Tá certo? Beleza. Muito bem. Pessoal, a primeira coisa que eu fiz aqui é o seguinte, o nosso velho, eu quero conectar, eu vou... Então, uma coisa eu abaixei um dataset pessoa e não pessoa, tá ok? Mas eu quero conectar o meu Arduino, tá certo? Eu quero conectar meu módulo no Edge Impulse, tá certo? Então o que eu vou fazer? Nesse caso específico, o nosso kit ele é reconhecido na Edge Impulse, fica mais fácil para a gente. Então a primeira coisa que eu fiz, né? Vocês vão ter que fazer, você vem aqui, Flash Mac comando, né? No meu caso, ou Flash Windows, etc. Quando você clica, lembra? Vai clicar nisso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai carregar, ele vai fazer um flash, né? Ele vai pegar a imagem de um programinha, vai colocar dentro do teu Arduino, e essa imagem já está preparada para interagir com a OV7675. Tá? Na verdade, o que o pessoal desenvolveu é um programinha para conversar com a OV7075 aqui. Aí eu fiz isso. Uma vez que você clica aqui, tá certo? Você vai lá no teu projeto, né? Você vai vir no teu projeto, né? Você vai vir Data Acquisition. Você vai vir aqui, ó, Connect usando o Web USB, para quem está com Windows. No meu caso específico, como vocês já sabem, como é um Mac, né? Toda vez que eu vou fazer, derruba aqui derruba. Então, o que eu faço aqui, né? Eu tenho que vir aqui e usar o Edge Impulse Daemon. Começa com clean, né? Ele se conecta, eu uso o Edge Impulse clean, né? Me conecto, digo qual é o projeto que eu quero utilizar, qual o nome do meu dispositivo, no caso eu chamei de NAND, e beleza. Aí ele vai lá, né? E aí eu tenho o dispositivo, vai aparecer aqui, ó. Então, Arduino, Nano, tá certo? Ele aparece aqui e ele tem um monte de coisa. Tá? Na verdade, ele lembra que ele leva tudo para cima. Então, ele é acelerômetro, que a gente já usou, é o microfone, que a gente já usou, e agora a gente vai usar a câmera, que a gente não tinha usado ainda, né? Então, quando eu vier aqui no Data Acquisition, vocês vêm aqui, ó, na parte de sensores, e eu já tenho, a gente usou acelerômetro, microfone, e agora aparece a câmera aqui, tá certo? Eu tenho a possibilidade de ter uma câmera 160 por 120 ou 128 por 96. Então, tá aqui a câmera, né? Vocês já estão me vendo aqui, ó, eu estou lá na câmera, essa câmera maravilhosa de ruim de 1 frame por segundo.
Esse é um problema, né? Cada vez que eu me mexo aqui, ó, você tem uma distorção. Mas, gente, então, de novo, eu capturei, eu tenho um monte de imagens aqui, eu tenho 699 imagens de não pessoas e 709 de pessoas. Eu já pus mais alguma coisa, mas eu tenho que eu trouxe do dataset, né? Um dataset de lá. E aí o que eu tô fazendo, o ideal é a gente complementar um pouco mais. Então eu venho aqui, por exemplo, sei lá, vou botar aqui, ó, person, né? Definir a câmera e vou, por exemplo, vou capturar aqui pessoa, né? Então deixa eu me capturar um pouquinho, capturar uma aqui, mais ou menos aqui, ó. Parar. Tá bom, né? Vamos lá. Perfeito. Então ele capturou, né? Subiu essa imagem horrível, me capturou ali, certo? Então, o não pessoa. Se eu quiser vir, então essa ele é esse exemplo. Se eu pegar um não pessoa, não person, né? Então tá lá. Capturei aqui um não pessoa. Pessoal, nada diferente do que a gente fez até agora. A única coisa que eu estou conectado aqui. É muito comum desse tipo de projeto a gente até capturar, por exemplo, usando o telefone, quer dizer, até mais fácil, e depois a gente sobe. Porque, de uma certa maneira, a imagem, desde que você centraliza, porque nós estamos falando de classificação de imagem, desde que você mais ou menos centraliza a imagem, depois eu consigo, porque eu vou fazer uma transformação, né? Mas legal. Coletei as imagens todas aqui, certo? Beleza. Aí o que eu vou fazer? Né? Eu vou a sequência, eu vou criar o meu impulso, né? Quer dizer, eu vou definir qual é o meu projeto. Muito bem. Pessoal, a primeira coisa que eu preciso fazer é definir como que eu vou fazer o crop da imagem. Porque, vocês viram, se eu pegar o smartphone, eu tenho, sei lá, 1000 e tanto por não sei quanto, 800, 700, 400, 720 por 380, quer dizer, você tem um monte de padrões aí, que é o tamanho das imagens que saem, né? Você precisa definir o que você quer fazer aqui. Tá? É muito comum, pelo menos de 32 por 32, depende dessa imagem simples, você consegue já trabalhar. Tá? A gente vê bastante casos assim, principalmente aplicado em TinyML. Nesse caso específico, eu vou usar 96 por 96, tá? Por quê? Porque eu quero fazer classificação de imagem, e para classificação de imagem eu vou usar Transfer Learning. Se eu vou usar Transfer Learning, é importante que eu tente usar a imagem, né, parecida com a imagem que foi usada lá para treinar o modelo. No caso específico, a gente tem disponível aqui os modelos lá, os modelos que foram desenvolvidos lá na Google, né? Dos MobileNet da vida, versão 1, versão 2, lembra que a gente conversou isso no começo da aula anterior, né? E basicamente, por exemplo, 96 por 96 foi um padrão que eles usaram para fazer um treinamento do modelo completo, né? Usando Imaginet com uns mil classes de saída, e usam também 160 por 160. Então, basicamente, são esses dois tamanhos. Obviamente, se eu estivesse usando um Portenta aqui, por exemplo, eu vou fazer isso com um Raspberry Pi, eu posso usar 160 por 160, que eu vou ter uma imagem super. Vai ficar maior, o modelo ficar maior, mas eu não teria, em princípio, problemas no final. Como a gente está trabalhando com Arduino, né, o Arduino Sense, eu já sei que ele tem pouco poder de memória, eu vou tentar já começar a minimizar isso daí. Né? Então eu escolhi 96 por 96, e aqui ele te dá algumas opções, né? Se você quer fit o short X, quer dizer, eu vou vir aqui, vou tentar ver, definir o tamanho, a pessoinha ali, mesmo que eu estique, né? Posso fazer o mais longo, nesse caso aqui, né? Aqui ele pegou, anterior ele pega a largura, né? Vocês viram ali, ó. Pego a largura, o que é melhor para mim, né? Ou eu faço um squash aqui, que ele dá uma quadrada, pego a imagem quadra. É um pouco de teste para vocês verem no qual que fica melhor. No caso, eu testei com esse aqui, funcionou bem, tá? Coloca melhorzinho ali. Legal.
Aí você vai, é uma imagem, claro, então quando você veio colocar aqui, obviamente ele me sugere, eu vou trabalhar com imagem, né? Que o resto é áudio, análise expectativa, etc. Não, é imagem, eu não tenho muita coisa, eu não vou fazer muita coisa com isso, né? Já vi que praticamente não faço nada, quer dizer, a hora que ele entra, ele me faz o crop, depois, basicamente, na verdade, se eu digo que é imagem, eu tenho uma coisa só que eu faço. Ou eu digo que eu vou trabalhar com imagem colorida, ou eu vou trabalhar com imagem em preto e branco. Tá certo? No caso específico, que falando pessoa, não pessoa, de cara, eu vou usar grayscale, eu vou usar preto e branco, porque pessoa é pessoa, não importa a pessoa colorida ou não pessoa, o que os modelos vão olhar são os features. Ah, essa é uma pessoa por quê? Porque eu tenho olho, nariz, né? Esse tipo de coisa, né? Pega minha mão, tem dedo. Então, é mais pelas características que eu vou saber se é pessoa ou não pessoa. A cor não é importante nesse caso. Você pode fazer o teu benchmark, testar com um com o outro, né? De repente você vai ver que o colorido do teu modelo, obviamente, porque você tem 3 camadas, vai ficar maior, mas não necessariamente vai ficar melhor, né? Então você faz uma opção. Eu comentei com vocês no outro dia, teve até um de vocês aí no trabalho que observou que ficava até melhor com o preto e branco em alguns casos. E é assim, é interessante que por algum assim, quando você tem só uma dimensão da cor, além de diminuir, tem casos que o modelo consegue capturar melhor a variação de features, né? Porque ele, na verdade, só tem variação de uma cor e de profundidade. Tá? Então, é bem interessante. Bom, fiz o pré-processamento, o próximo passo é eu fazer o modelo. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho várias opções. Quer dizer, a gente já tinha usado aqui, né? Um modelo de classificação, né? A gente podia ter feito regressão, se fosse contínuo, né? Um outro tipo de projeto. Mas o que eu vou usar agora aqui é o Transfer Learning, até ele está me sugerindo. Por quê? Porque é trabalhando com imagem. Então, eu vou fazer a transferência, usar um Transfer Learning. Legal? Beleza. E aqui, obviamente, por causa dos meus dados, ele já detectou que são duas classes, pessoa não pessoa, que foi só as duas coisas que eu fiz. É um modelo que eu só quero ver. Depois eu vou passar para vocês um modelo que eu fiz aí com 3, só para vocês terem uma ideia. Salvei, beleza. Tá? Joia. Aí o próximo passo, então, é trabalhar com a imagem, fazer o pré-processamento, como eu comentei para vocês. No caso específico aqui, né, a única opção que eu tenho é ou eu deixo grayscale ou eu deixo RGB. Então, por exemplo, essa aqui é a última imagem que eu tinha que veio lá, né? Então, é uma imagem, era uma imagem um pouquinho maior aqui de tamanho, né? Colorida. Na verdade, a imagem que eu vou trabalhar para mim fazer a minha modelagem vai ser essa aqui, um pouquinho mais quadradinha aqui, né? E preto e branco. Deixa eu pegar uma pessoa aqui. Essa aqui foi a anterior, acho que tinha minha cara aqui, ó. Tá vendo? Então ela fez o crop, né? Para ver que ela fez um crop aqui, mais ou menos, né? Com a mão para cá. Né? Uma do coco aqui, uma não pessoa. Olha lá. Aquela flor. Tá aqui. Tá bom? Então, beleza. Então, o meu pré-processamento, basicamente, vai ser só o grayscale aqui. Tá bom? Quer dizer, ou deixo colorido ou deixo grayscale. E, obviamente, o crop faz parte, mas isso eu fiz na entrada. Quer dizer, o crop faz parte do pré-processamento, na verdade. Tá certo? Aí, beleza, quando você vai gerar os features, ele vai pegar isso daqui, né? Ele vai gerar, vai carregar, quer dizer, não é muito fácil, aparentemente ficou bem misturado aqui, né? Olhando assim só por esses layers, você vê que não é, já de cara não vamos conseguir uma grande classificação aí, depende do modelo, tem que ser bom, né? O modelo vai ter que ser bem legal para separar isso daí, né? Legal. Próximo passo, então, é eu rodar o meu modelo, tá? Pessoal, para esse tipo, como eu falei, para esse tipo de cara aqui, né, nós vamos trabalhar com Transfer Learning, né? No caso aqui, o Edge Impulse nos dá bastante opções. Basicamente, quer dizer, bastante opções. Eu tenho, vocês vão ver aqui, ó, Mobilinet V1, V1 e Mobilinet V2. A V2 é um pouco mais, ela saiu um pouco depois, isso aqui acho que é 2017, a V1, se eu não me engano. A V2 2018, 19, uma coisa assim, né? Muito mais eficiente, super, super bom. Então, na verdade, qualquer modelo hoje feito para celular vai usar a V2. Se você fizer um projeto para rodar num Arduino Portenta, por exemplo, que já é TinyML, mas escala industrial, já uma coisa mais parruda,
você vai fazer um modelo trabalhando com V2 tranquilamente, né? Legal. Aí o segundo parâmetro que você vê, então você tem vários V1s e vários V2. Aí o segundo parâmetro que você tem é o tamanho da imagem de entrada, né? Então aqui, isso aqui tem a ver com um parâmetro chamado RAW também, que você poderia ter também menos pixels quando você está dentro do ImageNet, mas no caso aqui tudo RAW é igual a 1, tá? Então, por exemplo, eu tenho 96 por 96 e tenho 160 por 160, que eu falei, tá? Ah, mas eu queria fazer diferente, um outro modelo. Legal, você vai lá e entra com o teu outro modelo, né? Você vai entrar com o teu outro modelo aqui. Lembra? Você vai pegar aqui no teu modo aqui, né? Ou fazendo um Python trazer para cá, ou chavear aqui e muda lá dentro, vai buscar. No caso específico, o Edge Impulse nos dá essa gama já disponível para a gente, tá certo? Para você fazer. Tá? É sempre importante, lembra, isso aqui é um auxiliar para nós, ele me dá uma guia. Ele não está tudo aqui, mas vocês já sabem trabalhar fora, num Jupyter Notebook, trabalhando com TensorFlow. Isso é importante ter isso bem claro, saber o que está fazendo, né? Fazer fora ou fazer aqui. Tá? Legal. E o terceiro parâmetrozinho aqui, né, que é o alfa, tá? É um parâmetro que tem a ver, na verdade, quando o DeepWise lá, tal, quer dizer, dentro da estrutura do MobileNet, como eles montam o sistema, como foi montada a convolução, esses são os pulos do gato, se você ler, quando a gente falou em Transfer Learning, lá na primeira parte do curso, eu não entrei no detalhe técnico, mas eu até botei o paper da Google quando desenvolveram, então eles explicam como é que eles desenvolveram, né, os modos de convolução específicos para trabalhar com esse tipo, trabalhar com imagem em dispositivos móveis, né? E aí você tem toda uma técnica diferenciada de como é que eles trabalham com as camadas, como é que eles trabalham com as cores. E lá tem um parâmetro que é alfa, que é quanto menor esse parâmetro, né, ele sai de 1 e vai ser, ele é 0,25, ele pode ser 0,1 menorzinho, 0,75 aqui. Quanto maior esse parâmetro, né, mais normal é a convolução, vamos dizer assim. E sempre vai haver um trade-off. Né? Quanto menor esse alfa, menor vai ser o teu accuracy em geral, e menor o tamanho do teu modelo. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui um MobileNet V1 96 por 96, esse cara ele me dá uma previsão aqui de eu vou precisar de 106 kilobytes de RAM e 300 de ROM aqui, mais ou menos. Né? É uma estimativa que ele te faz aqui. Por exemplo, no nosso caso, aparentemente é bom. Por quê? Eu tenho 256 de RAM, no caso do Nano, né? E esse cara me dá 105 RAM. O pessoal que está fazendo um projeto usando o ESP32, por exemplo, o ESP32 tem 512, né, de RAM, se eu não me engano. Né? Tendo 512 de RAM, pô, legal, eu poderia vir aqui, sei lá, eu posso usar, por exemplo, o MobileNet V2, ó, 256 de RAM. O Arduino não dá, né? Eu tenho esse aqui, ó, no MobileNet V2 160 por Oba, né? Pô, esse cara já tem 1.3 mega. Para mim fazer no Arduino, perdão, para fazer no Raspberry, para mim fazer num Portenta, acho que Portenta dá também, entendeu? Beleza, ele vai ser maior, vai ser tamanho mais. Aqui nós vamos ter que escolher um tamanho. Então, de cara, vocês veem que tudo que é V2 aqui, ó, é tudo grandão, tá vendo? 270, papapá. Então, no nosso caso, nós vamos ter que ficar por aqui, ó, um 0,25, um 0,2, ó, o 0,2 é menorzinho, ó, o 0,1 é 53. Então, quer dizer, esses três caras aqui é o que a gente vai ter que usar. Para o Arduino, é um dos três. A gente tenta, o 0,25 é o melhor para a gente usar. Se rodar com ele, beleza. Pode ser que não dê, depende do projeto que você vai fazer. Tá certo? Eu tentei isso aqui no caso de duas classes aqui, deu. Né? No outro projeto do Ovo que eu tinha feito, que eram 3 classes, acho que já não deu, eu tive que abaixar aqui. Eu vou mostrar para vocês depois. Tá bom? Legal. Aí eu vim aqui e escolhi, ó, MobileNet, né? Um MobileNet V1, ela, o 0,25, né? Beleza. E com o último, lembra que quando vai treinar o Transfer Learning, o que você faz? A gente congela, né, toda a parte, vamos dizer assim, toda a parte inicial da convolução, e a gente só vai fazer o treinamento no último pedaço dele. Né? No caso específico, eu estou acrescentando um último layer aqui, um dense de 16 neurônios, que é onde vai fazer a minha classificação de verdade. Né? Fazendo um dropout de 0,25 aqui, né? Só para mim garantir
sempre que eu faço qualquer coisa, ainda mais quando eu uso o Dance, um dropout sempre ajuda para a gente poder tirar, para a gente poder diminuir o overfitting, né? Beleza. Então, com esse modelo aqui, por exemplo, desse tamanho, né? Usando 20 ciclos aqui de testes, né? Aqui de épocas, né? Com um learning rate de 0.0005 para dar um pouquinho mais de estabilidade, e usando data augmentation, a gente chegou a 76% de accuracy. Você vê que não é grande coisa, menos que a gente está acostumado com os projetos de classificação de imagens, né? Mas é o que temos aqui, tá? Pessoal, nem sempre é óbvio que ajuda, mas, cara, fazer data augmentation sempre, vamos dizer assim, é um negócio legal. Eu deixei para vocês aí, depois vocês dão uma olhada. Eu estava fazendo uns estudozinhos aqui com o velho e bom Nimist lá, né? O Eminist, eu sempre faço inverto, eu falo Eminist em vez do Eminist lá do numérico, né? Do dataset de números manuais, né? É bem legal. Se você depois faz um teste, eu abaixei ele aqui, né? Só para a gente lembrar, rodei um modelo simples e tal. Uma característica é o seguinte: quando você por exemplo, pegar o modelo tá aqui, ó. Eu baixei aqui, tá? Eu venho lá do Keras Dataset, tá? Baixei, tá? Lembra, normalizei a imagem, normal que a gente fazia lá, né? Pessoal, um programinha, esse aqui não estou fazendo transfer learning, tá? Porque ele é muito simples, eu não preciso de transfer learning. Então eu fiz convolução normal como a gente fez lá atrás. Vou fazendo, então eu entrei aqui, convolução 2D, um max pooling, um dropout, flatten, pá, né? 10 neurônios na última camada. Fiz esse cara aqui, cara, olha só, 0,98, quase 99% de accuracy. Maravilha. Mas tem um detalhe, né? Tem um pulo do gato aqui. Todos esses dígitos aqui foram mexidos, tá? Então, quando você olha aqui, ó, quando você dá um jeito, você olha o jeitão deles, na verdade, e se você rodar aqui, isso é legal, porque quando você roda aqui para ver o posicionamento deles, você vai ver que todos os dígitos estão centralizados numa posição bem específica, tá? Então, quer dizer, beleza, para fazer teste, para fazer benchmark, isso é importante. Até para você, quando você está fazendo benchmark dos teus modelos. Então, eu garanto que os meus dados são sempre iguaizinhos, bem posicionados. Mas se você quiser usar esse cara para fazer uma inferência assim, de maneira real, imagina que eu vou fazer um aplicativo para identificar número feito na hora, quando você roda esse cara, né, na verdade, é baixíssimo esses 98 vão para o espaço. Uma maneira da gente ver isso é o seguinte, né? Eu vim aqui, ó, e fiz um data augmentation, lembra? A gente já usou no passado, né? Aqui, ó, vamos rodar a imagem 30 graus, né? Vamos fazer um shift dessa imagem aqui na largura, fazer um shiftzinho um pouco na altura e baixada, né? Então, com isso, fazer zoom, né? Com isso, eu estou pegando esses dados, que são tudo bonitinho, e vou gerar um dataset muito maior, mas de coisas mais reais. O cara pode escrever, quando eu vou escrever, eu posso escrever maior, posso escrever menor, mais no canto, etc. Né? Então, eu gerei um novo dataset. Olha o jeitão do dataset aqui, ó. Então, eu tenho, tá vendo? Ó, eu tenho dado para cá, dado para cá, dado para cá, que é uma realidade. Aí, se você pegar esse novo dataset e você jogar dentro do modelinho que você tinha, do modelo que você, do base model, que foi o modelo que você executou lá em cima, cara, olha o accuracy, 33%. Ficou uma droga. Só só os que estavam mais centrados que ele pega. A hora que ele saiu fora, ele se misturou tudo, ele se perdeu, né? Ele não conseguiu pegar. Então, qual que é a solução? Pô, eu não tenho esses dados? Rodo de novo, né? Peguei esses novos dados aqui e fiz um fit de novo, mas usando agora os dados de treinamento gerados lá com Data Augmentation. Óbvio que abaixou, pessoal. O meu accuracy de 99 caiu para 92, ou 99 para 93, vai arredondando, né? Quer dizer, eu perdi significativamente. Perdi uns 10% aqui no accuracy geral aqui, né? Só que, beleza, quando eu fiz isso aqui, ele vai ficar muito mais, pelo menos, estável, muito mais utilizável, né? Aí o processo qual que é? Normal, né? Eu
eu viria aqui, faço a conversão para o TensorFlow Lite, tá? E aí, por exemplo, o que eu fiz foi testar isso aqui. Aí eu testei, por exemplo, num aplicativo aqui, no caso, usei um simulador aqui, né? Para rodar no Android, tá? Então, deixa eu ver se eu não tenho aqui, ó. Só para você ter uma ideia, eu tinha feito um modelo aqui, ó, o modelo sem aumentação e um modelo aumentado. Aí, cara, aqui nesse caso eu baixei o modelo aumentado. Eu venho aqui, ó, 3, 4. Olha lá, um no cantinho, tá vendo? 9, agora ele se perdeu. Ah, interessante. 9, por algum motivo. 7. Interessante que tem que treinar mais com 9, né? Não, 9 pegou. Eu quero 0. 0. Só que 0. Ah, olha que interessante que o 0 pequeno, ó. Eu não tenho muito 0 pequeno, então eu tenho que pegar o 0, só o 0 e diminuir eles lá, hein? Tá vendo? Percebeu? Olha lá. A bolinha mais embaixo, ele pensa que é 6. A bolinha mais em cima, ele pensa que é 9. Ele só tá pegando o 0 se a bola tá aqui. Se eu fizer a bola pequenininha, mas mais no meio, deixa eu ver. Não, olha que interessante. Porque se eu fizer um 2 pequenininho, ele pegou. O 0 tá sendo um problema. Deixa eu pegar o 8. O 8 ele pegou. Independente de onde eu tenho, né? Estão vendo? Deixei só para vocês verem aí. E até, inclusive, para quem quiser brincar com isso aí, tá? Isso aqui, na verdade, aqui em cima, acho que no começo aqui, ó. Você pode rodar isso aqui no Colab e tal. Esse link aqui, gente, você tem uma receita de bolo para quem, eu não sei, se alguém quiser trabalhar e brincar com o Android Studio. O Android Studio você usa na tua conta da Google, você entra lá como se fosse um desenvolvedor, e você pode gerar, ele vai te dar os passos para você gerar aplicativos para celular, tá? Não é uma coisa simples, não é um Edge Impulse da vida que está feito já arredondado para gente, mas assim, dá para você seguir mais ou menos e fazer projetinhos aqui. Você pode gerar aqui, como você pode gerar os SDK e baixar no teu telefone, né? Infelizmente, o único Android que eu tinha, que eu testei, eu tenho o meu Android aqui, era um KitKat 9, não sei o quê, ele já não dá mais. É muito antigo, eu usava fazer meus projetinhos com robô há uns 5 anos atrás. E dá para fazer também com Apple, que na verdade eu sou usuário Apple, mas um Apple, você usa o Swift e é muito mais enjoado. O legal do Android é que se você gera o SDK, eu consigo baixar o SDK dentro do telefone e usar no teu telefone o aplicativo que você desenvolveu. E você faz inferência lá, né? Então é legal. Vou até comprar um Android melhorzinho só para mim usar aqui depois. Mas só é uma parte do curso que eu queria comentar com vocês só, tá? Mas eu achei legal deixar para vocês aí, para vocês brincarem um pouco. Tem aquele outro também que nós já trabalhamos na primeira parte, lembra? Que são das flores, né? Que eu mostrei as flores virando, aumentando e tal. E o da folha também, né? Eu tinha colocado para vocês. Acho que lá eu tinha colocado a folha de feijão. E eu deixei para vocês um aqui que é original da Google, que eu mexi um pouquinho, que é você mexendo com flores, tulipas, não sei o que. Mas não importa. É para qualquer dataset que você venha, é mais ou menos como é que você faz. Mas legal. Muito bem. Fazendo isso aqui, então, eu cheguei com 76.1, né? Beleza, razoável, né? A gente pode fazer aqui um live classification, né? Vamos tentar fazer um live classification para ver como é que esse modelo está se ele está pegando aqui. Vamos tentar ver, não sei se tem que ficar mais perto, vamos ver. O que eu estou fazendo, estou capturando a imagem 160 por 120, ele vai fazer o crop da imagem, transformar em preto e branco, entrar no modelo e testar. Olha o detalhe. Ela demora, hein? Acho que são mais de 2 segundos. Pessoa. Fui classificado como pessoa. Tá? Vamos fazer um outro exemplo. Fazer o mesmo que fiz aquela hora, vamos ver.
sei se a cadeira vai atrapalhar. Acho que não, né? Não deveria, né? Ele vai achar que a cadeira é gente? Acho que não. Deu não certo, né? Ficou dividido. Será que é por causa da cadeira? Vamos fazer sem cadeira. Mas, tudo bem. É uma questão que você define. É importante você definir qual é o teu threshold, né? Não perto. Ah, legal. Pegou no... a cadeira deu um pouco. Ele se confundiu, talvez tinha um volume dentro, mas você viu, mas funciona, né? Acho que, de uma maneira geral, o modelo vai funcionar, tá bom? Bom, nosso próximo passo, uma vez que você fez, testei, obviamente, eu boto os dados de teste, testei, vi quanto que vai dar e tal, e faz o deployment, processo normal que vocês estão acostumados, né? Vem aqui, biblioteca do Arduino, né? Biblioteca do Arduino, certo? Venho para cá e faço o build aqui, certo? Faço o build, vou jogar para lá, tá? Pessoal, bom, vou fazer aqui só, vai fazer o build, vai jogar a minha biblioteca, só para lembrar vocês aí, né, como é que a gente faz. Ele foi lá, ó, gerou a biblioteca, tá aqui, né, a biblioteca zip, né? Venho para cá, ela tá aqui no meu, deve estar aqui no meu download, tá aqui, ó, né? Person Detection, Arduino, papapá. Então essa aqui vai estar a minha biblioteca. O que eu vou vir fazer aqui? Eu venho, sketch, include, add zip, né? Vou lá no download, venho aqui e incluo a biblioteca. Tá certo? Eu tenho uma incluída lá, não vou incluir agora só para não ter que apagar a outra primeiro. Bom, mas enfim. Pessoal, o lance, vocês têm que dar uma testada pelo seguinte. Há uns meses atrás, isso é relativamente novo que a Edimpulse colocou, tá? Então, se você vier aqui, se você vem aqui no exemplos, né? A gente vem aqui no exemplos, tá lá, no Person Detection. Vocês vão perceber, uma vez que foi gerado lá, ó, automaticamente o cara ele tem um static buffer, que a gente já usou, lembra que a gente já comentou que é para, eu vou comentar um pouco mais, que é super importante, né, para a gente fazer teste, né? Aí tem aqui os portenta, os nano, tá vendo? Ó, porque a gente pôs pro Arduino, então ele jogou lá. Não falei qual era Arduino, né? Então ele tem os dois têm imagem, os dois estão disponíveis, né? Pessoal, eu tenho, além do acelerômetro que a gente já usou e do microfone, né? Eu tenho Sense Câmera aqui. Cara, eu confesso para vocês que não é. Tem casos que funciona, tem casos que não funciona. O que eu me deparei muitas vezes tá aqui, ó, Sense Câmera. Eles fizeram bastante complicação. De uma certa maneira, o que eles fazem aqui, ó? Eles estão entrando com o Person Detection, a minha biblioteca aqui, que é o mais importante, é onde vai estar a nossa biblioteca toda costurada aí dentro, né? Toda otimizada. Aí ele vem aqui, ó, incluiu a biblioteca do Arduino 07, tá? Aí ele veio aqui, definiu os parâmetros, no caso ele está definindo que ele vai, que nós capturamos por 160 por 120, que vai ser a entrada, né? Tá certo? Aí ele vem aqui e inicializa esse programa enorme aqui, ó. É o default de inicialização da câmera, tá? Ele está definindo aqui, né? O begin da câmera, o read frame, etc. Ele está definindo criando essa classe aqui para esse cara, tá certo? E aí ele vai te dar, basicamente, ele define tudo que vai ser feito aqui, né? É bem complicadinho, né? Tá vendo? E aí tem um monte de módulo aqui de pré-preparação dessa câmera. Eu acho bem enrolado. E de uma maneira geral, eu encontrei bastante problemas de não rodar, tá? Muitas vezes eu me deparei
um problema do tamanho da arena. Então, vocês teriam que fazer um teste para vocês verem. Eu vou ver vou mostrar qual foi a solução que eu fiz. Tá? Lembrando, né? Deixa eu puxar aqui. Então, esse aqui vem de lá. O que eu fiz, na verdade, gente, eu vim aqui a partir do. Depois eu vou mostrar lá. Né? Eu fiz um exemplo do ovo que eu vou mostrar para vocês. Então, se eu pegar aqui do Person Detection aqui, né? E Static Buffer, eu parti desse cara, que é o que a gente sugere, né? Por exemplo, que estava conversando, né? O Paulo, por exemplo, Paulo, quer partir disso aqui, né? Você partir sempre, por exemplo, desse template geral, que é o template que você tem o que aqui? Aquela história, né? A única coisa que eu tenho aqui, eu tenho esse feature aqui, que na verdade é onde eu. Aqui eu não tenho nada, na verdade, isso aqui está vazio, né? Isso aqui está vazio aqui, né? É uma variável, né? Feature. Aí eu pego essa variável, na verdade, os meus dados crus. Esses dados, então, vão ser trabalhados, vão ser cortados dentro da tua biblioteca lá, quer dizer, ele vai pegar esse cara e vai gerar o teu dado, vai gerar, fazer a tua inferência e vai dizer aqui. Tá? Então, se você vier no teu projeto, né? Se você vier no teu projeto, lembra que a gente comentou, se eu vier aqui no image aqui, né? Se eu pegar um exemplo aqui, tem esse exemplo aqui, ó, da minha cadeira, que é uma não pessoa. Eu venho aqui, o raw feature. Se eu copiar isso aqui, eu estou copiando os dados dessa imagem, certo? Os dados hexadecimais desta imagem. Se eu voltar aqui, eu vou vir aqui, vou colocar esses dados aqui, né? Coloco esses dados aqui, ó. Coloquei os dados inteiros lá, né? Coloquei lá. Se eu rodar isso daí, né? Se eu executar, ele vai demorar, porque é grande isso daqui. A hora que eu vier aqui em cima no meu como é que é? O meu do céu. Vier aqui no meu serial monitor, né? Então eu vou ver qual a classe e tem que dar. Se der non person, eu sei que isso foi um dado que foi usado no treinamento, muito provavelmente, se deve usar, eu sei que pelo menos o modelo está funcionando. E beleza, aí você tem que fazer o teu código. Tá? Foi o que eu fiz no caso de implementação da câmera. Eu procurei mais ou menos fazer algo um pouquinho mais simples, que eu vou mostrar para vocês como uma sugestão. Ou vocês usam o Dead Impulse, vê se funciona, tá? No caso de você, deveria funcionar. Vai. A última vez que eu fiz, deu um problema, talvez tenha sido o meu modelo. Tá? Então, mas de qualquer maneira, eu vou mostrar dessa outra maneira para vocês. Tá bom? E aí, uma vez que eu vim, aí você tem que mais ou menos processar. Quer dizer, eu vou pegar a câmera, inicializar a câmera, pegar esse dado e trabalhar ele e fazer a inferência. Vou mostrar o exemplo para vocês aqui. Pessoal, até agora, deu para ter uma ideia geral? Vocês viram que não mais ou menos, o processo é mais ou menos equivalente do que a gente fez, lá do outro lado, né? Lá a gente fez só a inferência usando o TensorFlow Lite Micro, e aqui eu mostrei o processo da gente criar o modelo e gerar o nosso pacote que foi levado para fazer a inferência. Obviamente que aí agora eu tenho que trabalhar. A vantagem aqui é que você pode fazer com o que você quiser, usar as classes que você quiser, né? Desde que depois você saiba como trabalhar com a parte final aqui. Tá bom? Dúvidas? Beleza? Vamos lá, deixa eu voltar para a apresentação aqui. Deixa eu achar ela. Legal. Pessoal, eu vou só revisar na apresentação, basicamente é o que a gente falou aqui, só que eu fiz com outro projetinho, tá? Eu fiz um projeto de classificação de ovo. Tá? Que eu queria fazer um projeto com alguma coisa que fosse fácil de fazer. Podia ser qualquer coisa. Na verdade, como o Daniel Sitonayak tinha feito um exemplo com ovo, eu gostei, falei, deixa eu usar o dataset de ovo que ele tinha utilizado para ver se funciona. Eu quis testar e aí eu acabei colocando mais ovo, etc. Né? Lembrando, todo o projeto, você define qual é o goal. No meu goal aqui, no caso, eu vou precisar definir qual é o goal. Eu quero detectar ovo quebrado e se falta de ovo numa caixa. Imagina que eu sou uma empresa e eu estou enchendo os ovos, eu vou botar um sisteminha para ver se a coisa está funcionando direitinho ali na minha linha de produção dos meus ovos. Tá certo? Vou treinar, vou fazer avaliação e fazer o deploy, né? Então, qual que era o meu projeto? Era achar um projeto. O projeto é disponível para vocês. Eu fiz esse.
porque eu achei que era uma coisa fácil, que todo mundo podia ter ovo em casa, quem quiser fazer um teste. Não é fácil. O quebrado não é fácil. O legal, de repente, fazer ovo e não ovo, por exemplo. Né? Ovo e não ovo é mais fácil. Que talvez tenha sentido, né? Uma linha de produção, se está faltando ovo na caixa e tal. Tá? Então, eu criei 3 classes: ovo, ovo quebrado e não ovo. Né? Lembrando o seguinte, para capturar os dados, a gente tem sempre 3 maneiras de entrada. Uma maneira é fazer de maneira online, qualquer. Usar o Arduino, como a gente acabou de fazer. O que eu vou ter que fazer é capturar a imagem do ovo, né? Então, ou usar o telefone, que funciona super legal. Misturei as duas coisas, hein, gente? O telefone, inclusive, fica muito mais fácil, porque não tem problema de framing. Eu estou vendo ali no telefone, né? E usei um telefone antigo e tal para fazer, porque beleza, não tem problema nenhum. Esse tamanho de imagem, né? É super fácil, de 60 por 120. Beleza, e vou cortar para 96 por 96 ainda, né? Então você pode usar o telefone para conectar, como a gente fez lá nos primeiros testes, ou subir um dataset. Como o exemplo que eu botei do Coco aqui, só para vocês se lembrarem lá, né? Vai lá e sobe o dataset, cair de maneira offline. Né? Ou você pode tirar com o seu telefone e subir o JPEGs depois também offline. Né? Ou usa o telefone online conectado, né, no Impulse, ou você usa as fotinhas do telefone para mandar para cima depois como JPEG, né? A critério de vocês. Tá? Lembrando, quer dizer, se eu vou conectar o Arduino, na primeira coisa eu tenho que fazer a conexão. No meu caso, você faz o flash, depois eu carrego o CLI, como eu mostrei para vocês, ou vocês vão lá e já faz direto o web USB, que é o mais fácil. Vocês não tem essa etapa aqui do CLI. Tá? E aí vai aparecer aqui conectado. Tá? Pessoal, eu tenho o exemplo que eu fiz hoje, que eu tomei cuidado para mostrar, mas porque achei mais fácil fixar a câmera ali, né? Na verdade, eu botei a câmera em pezinho aqui em cima da minha outra câmera, né? Acho que não vai dar para vocês verem. Ela tá em cima aqui. Não dá assim, deixa eu ver uma coisa aqui. Não sei se vai. Não, muito trampo. Deixa para lá. Muito trampo. Ou se não, seria numa escala industrial, sei lá, imagina do ovo, eu tenho que fixar a câmera. Então, por exemplo, no caso do ovo, eu procurei fazer, sei lá, botei um tripé aqui, né? Ó, peguei um tripézinho desses vagabundos de telefone, de plástico, e botei o kit aqui, né? Aí ficou mais fácil. Aí eu botei o kit aqui, né? Então eu botei assim, né? Botei assim, ó. Funcionou. Isso eu comprei no Brasil, é bem simples, né? Aí eu botei o kit aqui em cima, né? Eu passei o cabo por fora antes, né? Aqui, passei por cima aqui. Aí eu deixei mostrando já se alguém vai fazer para fazer algum projeto aí, tá? Aí eu botei aqui, aí eu fui lá, né? E fui tirando as fotinhas dos ovos aqui, como vocês viram, né? Escrevendo cracked e tal, tá? Aí eu capturei várias imagens, né? Empty, cracked, né? Normal, tá? Lembrando, então, aí qual que é o processo? A gente vai fazer primeira coisa, eu vou fazer um reescalonamento dessa imagem para 96 por 96, né? E vou transformar isso em grayscale, tá certo? Lembrando, né, que esse kitzinho, essa câmera, né, a OV7675, o menor que ela tem é um QCIF, que é 176 por 144, tá? Então, daí eu vou fazer depois o crop lá, cortar para 96 96. A gente perde muito por causa do crop, né? Eu confesso que eu não verifiquei, mas a gente tinha eu tinha até mandado na época lá, o pessoal do Impulse mandou até um desses question and answers para o pessoal que fabrica essa câmera, porque eles tinham uma ideia de lançar um modelo abaixo do QCIF, era 100 por 100, 120 por 120. Então, com isso, o teu crop seria menor, né? Porque na prática, o mais rápido de fazer é crop mesmo. Quer dizer, eu vou lá e digo crop. E o crop é um pouco perigoso, que você pode, depende de onde você faz, né, você pode perder um pouco da imagem. E eu não estou fazendo um redimensionamento bonitinho com interpolação de pixels, escambau, que você faz com Python tranquilo. Nós estamos lembrando, nós estamos dentro do microcontrolador. Eu não quero perder muito tempo fazendo esse trabalho, porque já vou perder tempo com a inferência, que é grande a inferência aí. Né? A gente acabou acho que eu nem comentei com vocês, vou comentar depois aqui, mas se a gente olhar esse modelo aqui, né?
esse caso específico, eu vou mostrar, mas olha só, gente, o tempo estimado da inferência aqui, né? 2,7 segundos, quase 3 segundos para fazer. Lembra que demorou ali para ele fazer a inferência? Obviamente que eu estou usando aqui, eu estou fazendo como referência o BLE, né? Sense. Mas olha, se eu vier aqui na primeira página aqui, ó, em vez de fazer o Nano, quer ver? Vamos pegar vou pegar um Cortex M7 aqui, que é o Cortex do Portenta, tá? Então vou usar o Portenta aqui. Porque é só referência isso aí, lembra que a gente comentou, né? Quando eu olhar lá, vamos ver. Ó, o tamanho aqui ficou o mesmo, tá? Mas olha só, 300 milissegundos, 0,3 segundos. De quase 3 segundos, passei para 0,3 segundos. Quer dizer, aumentei a velocidade em 10 vezes pelo fato de agora eu estar usando aqui, olha lá, um Cortex M7. Tá vendo? Por isso, quando eu tô... sem falar que aí eu vou ter muitos mais frames por segundo. Né? Aqui não tem jeito. Como é que eu vou fazer? Não dá. Se eu levo uma inferência, eu levo quase 2 segundos, acabou. Né? Então é bem complicado. O problema do frame por segundo tem a ver porque ela vai pegar linha por linha, ela faz na FIFO, eu capturo, né? Aí eu pego linha por linha e transmito linha por linha, serial, os 8 bits dos dados, vai um a um para a CPU, né? Para a MPU. Então eu perco bastante aí. Tá legal? Bom, bacana. Pois não, João? Ô Marcelo, desculpe, eu sou muito novo nessa área aí, não entendo muito dessas coisas aí, mas qual é a diferença entre o crop e se você lembra que você fazia, quando você pegava a imagem, você passava aqueles filtros, naqueles filtros não tem uma maneira de você fazer um ajuste da imagem encolhendo ela como um todo, sem fazer esse crop? Uma técnica semelhante ao crop, mas porque eu não sei qual é a diferença entre o crop e eventualmente um filtro que faz uma redução dessa imagem. Entendeu? Não, mas que são duas coisas. Lá eu estou no modelo em si, né? Aqui eu estou pegando. Que aí vamos dizer assim: aquilo tudo foi a partir que eu tenho uma imagem definida, eu faço aquilo lá, né? Teria que talvez estar no modelo, fazer um modelo maior. O problema é que o modelo ficaria. Se você entrar com um valor maior no primeiro modelo e aumentar. Não, fazer redução. Não, eu sei. Mas fazer o próprio. Bom, desculpa, mas. Não, você tem razão. Não, mas o meu ponto é: 96 por 96, eu já estou entrando, eu estou entrando com 96 por 96, eu estou entrando com 9.216 features, né? 9.216 features. Eu estou entrando lá no meu modelo, aí vai nos filtros mesmo, ele vai num monte de filtro, né? Se você entrar com, por exemplo, vamos pegar o original lá, né? O 176 por 144. Eu já teria 25 mil features de entrada. E esses caras, ele vai aumentar. Só de fazer isso, o teu modelo já vai crescer para caramba em termos de RAM que você vai precisar. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui? Como eu estou pegando o menor tamanho de imagem que ele fez, que mesmo assim já estou meio no limite, que foi o 96 por 96, né? E o que eu estou fazendo é fazer o crop antes de entrar no modelo, porque uma coisa dos filtros lá é dentro do modelo, dentro do treinamento. Beleza. Então agora aqui eu estou fazendo na inferência, aí eu faço esse crop antes de entrar. Mas de uma certa maneira você tem razão. Se eu não precisasse fazer, melhor. Mas se eu não precisar fazer, eu vou usar um modelo, ele vai ficar muito grande. E você está um pouco limitado aos que eles usaram para fazer os treinamentos com os milhares de imagens lá que eles fizeram, né? No caso, eles têm com 96 por 96, 160 por 176. Não tem um de 176 por 144, vamos dizer assim, né? Tá certo? Essa que é. Eu só quis fazer um paralelo entre uma coisa e outra. Não, você tem razão. É que são instantes diferentes. Mas, vamos dizer assim, se eu tivesse um modelo de 160 por 160, eu já nem precisaria fazer o crop, por exemplo. Eu poderia fazer uma câmera que pegasse mais ou menos nessa dimensão, certo? E aí, seria exatamente o que você está falando, certo? E vamos dizer assim, que o meu ponto eu tenho que fazer esse maldito crop, porque a minha câmera não. Se a câmera já me gerasse 96 por 96, eu não precisaria fazer nada de crop. Certo? Ou o contrário, né? Ou o contrário, eu tivesse
o modelo entrasse. Até tenho maior, mas aí o tamanho do modelo fica muito grande. Percebe? Tá bom? Se eu fizer na raça, João, se eu fizer um modelo que aí eu vou criar os meus convoluções, eu faria um modelo que pegaria 176 por 144 e vou fazendo lá. De repente, se for uma... Igual no caso dos dígitos lá, por exemplo, né? No caso desse exemplo que eu tinha colocado dos dígitos aqui, né? Nesse caso dos dígitos, eu não lembro o tamanho deles aqui. Ó, bom, esse cara é 28 por 28, mas vamos dizer, é pequenininho, né? Mas eu não fiz nada, eu não preciso fazer crop nenhum. Eu peguei ele lá e treinei o meu modelo de 28 por 28, né? E mesmo assim, esse modelo é um modelo, ele é até um modelo razoável. Quando eu fiz aqui, ele leva, no caso aqui, ele levou 6 segundos para fazer e tal. Fica um relativo tamanho, mas daria para mim trabalhar. Só que são números simples. Quando eu pego uma imagem complexa, ferrou. Né? Eu não consigo fazer com 28 por 28, eu preciso de mais, né? E mais, vamos dizer assim, pixels de entrada e mais níveis também. Tá certo? Tá bom? Beleza. É jóia. Bacana. Bom, vamos lá então. Beleza, aí eu já mostrei para vocês, 96, 96, pego a imagem, né? Aqui no caso eu vou ter 3 classes, né? Aí mostra aquele exemplo, mais ou menos o que a gente fez lá, só mostrando aqui no caso. Aí, como eu comentei com vocês, né? Aqui você vai escolher lá o Transfer Learning, se você é V1, se é V2, qual que é o tamanho da imagem e qual vai ser o alfa que você vai utilizar. Você vai ver qual que é o que te interessa aqui, né? Só para dar um exemplo, eu fiz esse exemplo aqui, se vocês querem rodar lá depois, eu fiz primeiro usando um V2 para ver, né? Então o V2 era um V2, 96 por 96, 0,35, né? Que ele deu uma classificação super legal para mim. Isso aqui, ó, eu peguei o modelo e rodei lá no Neuron, né? No Neutron. Só para ter uma ideia, olha só, cara, cada negocinho que vocês estão vendo, nem dá para ver direito, né? Cada coisinha disso daqui é uma convolução aqui, ou convolução, ou Max Poon, etc, né? Ele tem um caralhão de módulos aqui, que eu não vou treinar. Ele é muito grande em termos de tamanho. E eu vou usar os Ws que ele fez lá. Na verdade, eu vou treinar só a parte final dele aqui. Né? Eu tenho uns 16 nêurons aqui na saída e tenho aqui o meu 3 na saída aqui com Softmax, porque eu tenho três classes aqui. Tá legal? Treinando esse cara, os ovos lá, né? Com esse cara, um V2 035, que na verdade, ó, 300K de memória, tá? Quer dizer, não funciona para o Arduino, mas eu quis treinar para ver, né? Aí eu treinei esse cara, né, para a gente ver. E a latência aqui, né? A latência ficou super grande aqui com... Na verdade, estou usando aqui o Arduino, né? Então ela estava, quando eu olhava aquele caso nosso. Se o Arduino aguentasse, ele levaria 7 segundos para fazer essa classificação aí, tá? Então, como a gente fez lá, você pode mudar os... Então, por exemplo, se você mudar do Arduino pro M7, que é do Portenta, né? Os 7 segundos aqui já baixou para 0,8 milissegundos. Dá quase 10 a relação, né? Aí eu fiz aqui só para... Lá ele tinha um Intel Core i9, né? Que é do meu Mac. Eu vi que ele abaixaria para 68 milissegundos para fazer essa classificação aí, né? Então, legal. Então, usando o celular, inclusive, se eu fizer esse modelo rodando no celular, ficaria mais ou menos por aqui, entre 800 milissegundos e 1 segundo. Ficaria mais para cá, porque o celular é um Cortex-A, né? Ele é melhor que o M7. É capaz de ficar uns 300 milissegundos, 200 milissegundos, mais ou menos. Um celular estaria... que não tem essa opção no Edge Impulse, tá? Mas aí foi legal. Aí eu rodei aqui, né? Eu baixei no meu... Só testei no celular. Aí eu baixei no celular para ficar mais fácil, fui lá, punha no ovo e ia olhando e classificou legal. Classificou bem, conseguiu classificar bem legal com esse modelo que eu fiz aí. Só que não serve no Arduino, né? Aí no Arduino, quando eu rodei no Arduino, olha, eu rodei um V102 aqui, acho que o 025 nem funcionou para mim, o 02 com 3 classes, né? A memória baixou bastante, beleza? Que deu 1.7, aqui deu mais ou menos, né? Igual que a gente deu esse ano agora aqui. Só que o accuracy, ó, 68%. Apesar que 3 classes, né? Teoricamente, se eu tivesse chutar, ia dar 33%. Deu 68%, quer dizer, ele foi 2 vezes melhor do que meu chute, né? Legal.
Aí eu fiz alguns testes, alguns ele acertou, outros errou, né? Aí eu rodei um grupo para testes lá, tá? Mesmo esquema, fiz alguns testes, ó, baixou bastante quando eu fiz com dados que ele não conhecia. Mas aí eu falei, bom, para fazer o teste, fiz a inferência, fiz o deploy disso daí. Então o projetinho está aí, né, com vocês, tá? E aí eu criei um modelinho, né? E aquilo eu comentei com vocês. A primeira coisa que eu fiz, né? A primeira coisa que eu fiz quando eu fui vir aqui, eu peguei um dos casos, quando eu peguei esse empty aqui, que eu comentei com vocês, que é o raw feature, né? Tá certo? Para mim fazer um teste no static buffer. Eu deixei aqui bem marcadinho para vocês lembrarem. Aí eu coloquei ele aqui, rodei, aí ele me deu empty. Lembrando que ele vai ficar sempre igual. Você rodou lá, ele vai ficar sempre igual, porque, na verdade, o que ele está fazendo, ele pega lá e vem para cá. Aí, pessoal, tá? Paulo, para você, mais ou menos a ordem que eu fiz, né? Eu peguei depois, eu falei, legal, já fez. Deixa eu rodar a câmera agora para ver. Então, fui por etapas, né? Falei, tá rodando o buffer, tá beleza. Aí eu vim aqui e fiz o seguinte, inicializei a câmera. Na verdade, como eu estou usando o kit, lembra quando vocês fizeram os testes dos kits lá? Uma coisa que está dentro do TinyML Shield.h aqui, né? Que vocês instalaram quando instalaram o Shield, é a inicialização da câmera. Se você abre esse carinha, né? Você abre a biblioteca de Harvard lá dentro dos teus documentos lá do teu computador, das bibliotecas, você vai ver a inicialização da câmera. Tem um monte de coisinha lá que é mais ou menos aquilo que a Edge Impulse fez fora. Ele já faz ali dentro para mim. Então eu deixei encapsulado ali. Tá? Ele vai, chama a câmera, define todos os parâmetros, define a pinagem, né, os pinos que a câmera estão ligados no Arduino. Basicamente é isso, né? Define essas coisas, né? Legal. Aí, opa. Aqui. Não, aqui, né? Aí eu simplesmente chamei aqui, tá certo? O que eu fiz aqui, ó? Na parte serial aqui eu fiz só a função para copiar, né? Não fiz nada, só para botar lá o sinal. O que eu fiz aqui é o seguinte, ó, peguei e fiz o que a gente tinha feito lá atrás para testar a câmera, tá? Peguei basicamente a mesma coisinha. Eu vim aqui, inicializei o shield, né? E inicializei a câmera lá. Câmera begin, né? Lembra que já tinha visto isso no câmera begin, né? Vai ser QCIF, vai ser, no caso aqui deixei colorido, um frame e o tipo da câmera. E se der falhar, aí não. Dentro do setup, o que eu fiz, eu só acrescentei a inicialização da câmera e rodei. Basicamente isso. Tá? Vi que o processo rodou. Na verdade, o que ele ficou simplesmente lendo isso aqui, ficou tudo igual, mas o meu ponto é, ele carregou a câmera, inicializou a câmera, não deu erro. Falei, legal, não fez nada com a câmera, mas funcionou, eu fiz por uma etapa, bacana. Então aí falei, bom, legal. Qual que é as etapas que a gente viu lá na aula passada, nesse projetinho com o TensorFlow Micro? Bacana. Tenho que fazer a inicialização, beleza, né? E depois eu faço no main loop, eu tenho aqui, e lembra, Image Provider, né? Captura a imagem da câmera, rodo o meu modelo e faço o Detection Responder. No caso lá, acendi a LED, aqui no caso eu vou só colocar lá no meu imprimir. Mas depois posso acender LEDs, posso fazer LED verde e vermelho, o que você quiser, tá? Legal, vou deixar mais uns exemplos com LED para vocês lá. Bacana. Primeira coisa quando eu faço a inicialização, lembra, a gente tinha toda uma inicialização, tanto da câmera quanto do modelo. Vantagem que eu tenho aqui, pessoal, tudo aquilo que a gente fez lembra do um monte de inicialização, allocate a arena, tudo isso é feito, está dentro do Eggs AI Interference, né? Que é a biblioteca que o Edge Impulse gerou para a gente. O Edge Impulse botou toda a inicialização lá dentro para a gente. Essa é uma vantagem. Então, eu não vou precisar mexer nisso aqui. Eu só vou precisar mexer na câmera, porque eu estou partindo do buffer. Nesse ponto, o nosso código não sabe que sensor que eu estou usando. Então, eu preciso usar isso daí, né? Então, o que eu vim aqui, né? A gente veio aqui, eu incluí aqui essa biblioteca do Edge Impulse me gerou para me fazer que todas as inicializações estão lá dentro. Essa é a biblioteca a bibliotequinha do meu Shield, que é onde tem a inicialização da câmera, tá certo? Se você não quiser usar aqui, você vai lá e copia
né, a chamada da OV767X e o código de inicialização, que foi o que a Edimpulso fez lá. É só ficar grandão, mas define os pinos, etc, etc, etc. Legal. Aí eu vim aqui, fiz a definição da imagem, tá? Então eu vou usar QCIF, tá certo? Então QCIF, lembrando, 176 por 144 por 1, porque é grayscale. Então eu defini aqui colunas, linhas e colunas, tá certo? E aqui eu fiz um resize, que ele vai fazer em função desse tamanho aí, tá? Legal. E aí, isso aqui são funções auxiliares, né? Que no caso aqui eu vi que o pessoal, o pessoal da Edimpulso sugeria da gente fazer. Foi na época, inclusive, eles não tinham ainda o que eles fizeram agora, tá lá no meio deles lá a função. Eu tentei simplificar. Então, essa é uma função, as funçõezinhas que eles usam para converter RGB, tá? Então, vem para cá. É uma maneira que se usa aqui para fazer o color e tal. Confesso que eu usei o modelo, eu usei o código que eles sugeriram lá, testei, funcionou. Beleza, tá? Super bem, tá? Então, o que eu fiz ali, eu só inicializei, né? Chamei as bibliotecas, inicializei a câmera e tal. Na inicialização, né? Aquilo que a gente já falou, tem que fazer o QCIF, o RGB, papapá, que é o que eu vou fazer aqui, né? Então, eu venho lá, né? Joia. Aí, dentro do setup, olha lá. Aqui eu fiz só eu mandei imprimir um monte de coisa. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, pessoal, ele está dentro do model metadata. Todos os modelos, não sei se eu mostrei para vocês alguma vez aqui. Se você vier Arduino, aqui está meu documento, em algum lugar da tua máquina está as bibliotecas. Quando você salva a biblioteca do Arduino, né? Ela salva aqui dentro desse bibliotecas. Então, em algum ponto aqui, ó, por exemplo, eu estou com a biblioteca, tá vendo? Um monte de biblioteca que a gente fez aqui, Sound Classification, isso aqui é um ESP32 que eu tinha feito para Motion, que eu mostrei para vocês. Essa daqui, por exemplo, Egg, AI, Gray Interfere, não sei qual que eu estou usando, acho que eu mudei aqui já, mas tudo bem, mano, essa aqui tanto faz. Aí eu venho aqui, ó, aí, se você vier no SRC aqui, Model Parameters, Model Metadata, se eu abrir esse cara aqui, tá vendo? Ó? Então ele tem aqui todas as definições. O ID do projeto, tá vendo? Ó lá, 4240, o meu nome, Egg Grayscale, ele é um projeto, versão tal. E ele vem, né? Por exemplo, tô aqui, ó. Qual o tamanho, ó? 96 por 96, tá vendo? Quantas labels tem? Tem 3 labels, né? São, né? Ovo quebrado inteiro e tal. Algumas coisas que é importante aqui, né? Isso aqui quantas, né? Então aqui você vem, ele vai te dando todos os teus. Isso aqui é importante, olha só, pessoal. Tamanho da arena, tá vendo? A arena aqui, ó, 100K. Tá vendo? Ele definiu 100 kilobytes aqui para fazer a arena para trabalhar com o modelo. Esse valor é super importante. Porque às vezes você abaixa, ele vai tudo funcionar. Só que aí ele define uma arena de 300K e não funciona. Tá? Então aqui você tem uma série de parâmetros, né? Tá? Então o que eu faço, na verdade, né? Quando está tudo aqui. Quando eu gero o programa aqui, eu vim aqui, tá? E mandei, então eu fui lá naquele model metadata e eu mando ele escrever para mim qual que é pegar o tamanho do frame, né? O tamanho da arena, para que a hora que eu rodar esse cara, logo no começo ele vai me dar isso aqui. Até um detalhe, não sei se vocês repararam, eu sempre coloco, ó, eu inicializo a serial e ponho aqui, while, né? Enquanto a serial, na verdade, não for positiva, quer dizer, enquanto ela não der ok, não der on, né? Ele fica aqui. Porque senão, é muito comum você inicializa a serial, mas tudo isso que você... Ele é tão rápido, né? Quando ele está trabalhando com muito rápido, você acaba ele nunca imprime isso aqui, ele vai embora, já começa a rodar. Você nunca vê o que está escrito no início. Eu, quando faço o projeto, eu costumo escrever o nome do projeto, algumas características, ou listar algumas coisas, mais para debug, mais para quando fazer o teste. Então, não esqueçam de botar o while, né, exclamação serial, quer dizer, while, enquanto a serial não estiver on, né, enquanto ela não tiver, não vai funcionar. Aí, quando ela estiver on, beleza, aí ela continua. Se ela já está on, eu consigo mandar essas informações lá para o meu
lá para o meu monitor serial, tá bom? Legal. Aí eu inicializei a câmera aqui, né? Lembra no QCIF, papapá, tá? Beleza. Então aí tá a minha inicialização pronta, tá ok? Próximo passo, então, quer dizer, ele foi lá, setou, inicializou, a gente vai fazer dentro do main loop. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o image provider. Lembra que é a mesma coisa que a gente viu na aula passada. Eu vou ler a imagem, fazer o crop e converter, tá certo? Então eu venho aqui, câmera.readFry, então eu vou defino esse pointer aqui, aonde vai estar, é o buffer que está a minha imagem, tá? que vai ser capturada. Eu estou usando a câmera, eu vou capturar 166 por 144, eu venho para cá e aí eu vou fazer vou botar aqui fazer o crop e conversão, tá bom? Legal. Para fazer isso, eu vou chamar esse cutout get data, né? Tá? Para fazer isso, eu vou usar essa função, ó, cutout get data, que é esse arquivinho aqui, tá bom? É uma função que é chamada toda vez para fazer todo o crop, tá? Essa função, não foi eu que criei, foi sugestão do pessoal da Edimpulse na época, que eu testei, funcionou e eu achei mais contida, né? Então ela funciona legal, fazendo dá para vocês procurar entender o que ele faz esse crop, né? E devolve para a gente a imagem bonitinha aí, tá bom? Legal. E aí já vai ser a imagem pronta, que é o meu tensor de entrada, que é a imagem, no caso, vai ser uma imagem preto e branco de 96 por 96, que vai ser né, vai entrar um valor flat desses dados. Lá dentro ele vai reconverter de novo isso para fazer a convolução, roda todo o modelo e a saída vão ser os 3 tensores de saída lá, tá certo? Vai ter o meu result aqui, tá certo? Eu rodo, invoco o classificador, que vocês já viram já fizemos isso nos modelos anteriores, né? Invoco e pego e analiso o resultado aí, tá certo? Vejo o resultado, aquele mesmo esqueminha, vejo lá se deu 1, se deu 2, se deu 3, né? E aí eu vejo qual que é o valor, e aí você faz, se der, eu acendo a luz, não acendo a luz, aí é o mesmo processo que vocês já estão acostumados, né, a fazer lá. A única coisa, né, que está aqui na hora de imprimir, lembra? Né, result ponto, né, classification, né, e a gente pega lá, pega o valor aqui, né, pega o valor e que é a minha probabilidade. O que eu acrescentei aqui, aquilo que a gente estava comentando, né, Paulo, no início, eu deixei aqui, na verdade, você pode, se você deixar esse bloquinho aqui, esse bloquinho, o que ele faz é o seguinte: ele pega o valor do signal, que na verdade é o teu resultado, que na verdade eu estou pegando lá na entrada, né? Eu estou pegando o sinal que eu capturei da entrada e coloco ele no meu como, né? Coloco lá no meu serial monitor. Com isso, eu vou ver exatamente qual é a imagem que eu estou capturando. Quer ver? Aí um exemplo aqui, ó. Lembra? Aí eu vou aqui, por exemplo, ó, se eu rodando aquele programinha ali, ele vai me dar o que vocês estão acostumados, classification, o tempo da classificação, papapá, cracked, empty, intact. Né? Aliás, interessante você ver, ó. Apesar de lá, ele me falou que ele levaria mais, ele levou menos tempo aqui. Um detalhe que eu esqueci de comentar com vocês. Não achei interessante. Então, no Edimpulse, aquela simulação do que quanto que ele achava que ia gastar era muito maior do que eu encontrei na realidade, o que é bom. Ele fez mais rápido dentro do kit aqui, né? Do kit ML. Pegou os 3 valores, eu botei os 3 valores aqui, né? E aí eu mandei imprimir aquele valor serial. Aí eu peguei esse carinha e fui lá naquele collab que eu entro com o valor e ele me dá qual é a imagem que saiu. Eu deixei para vocês lá no GitHub. O meu programa vocês já usaram, eu só adaptei para esse tamanho aqui, tá bom? Aí eu fiz vários, né? Você vê, aqui beleza, ó, esse caso aqui, por exemplo, ó, na verdade ele me olhou esse jeitão aqui, ele me disse que estava meio cracked, né? Mas beleza, pelo menos, vamos dizer assim, ele se embananou um pouco, né? Esse cara aqui, ó, ele deu, ó, tinha um pedacinho, ele falou que estava vazio, o vazio era o maior aqui,
né? Realmente ele pegou mais vazio, né? Aqui o maior foi vazio, então beleza, estava vazio mesmo, né? Aqui, ó, ele pegou, ele está me dizendo que está entre cracked e empty, tá vendo? Depende. Eu tive um problema para definir exatamente qual que é a altura na época quando eu fiz isso aqui, porque é complicado isso, né? Você tem que testar, você vê exatamente, ele fez o crop, aonde que você tinha que deixar. Depois que eu acertei, melhorou, né? Para ver exatamente, isso aqui ele pegou meio a meio, né? Tá? Então, essa coisa de você posicionar é muito importante. Lembrando que essa câmera não é uma câmera com baixa resolução, nós estamos com baixa resolução, mas o importante é que vai funcionar, né? Nós estamos fazendo uma coisa simples de ver, tem, não tem, isso já complicou, eu botei 3 classes, mas ele conseguiu mais ou menos fazer, não grande coisa, vocês viram, né, a classificação, mas dá para ver qual é a filosofia do projeto. Pessoa não pessoa, ele pega melhor, máscara não máscara, né? O pessoal do semestre passado fizeram um projeto de pegar imagem com incêndio, não incêndio, ele pegou bem legal, tá? Só que o pessoal resolveu não usar transfer learning, eles fizeram como é incêndio, não incêndio, e tinha muito mais a ver com intensidade da cor, né? Porque você tem a ver com o caso do incêndio, é muito marcante. Eles fizeram um modelo convolucional e acabou funcionando super bem, né? Então o modelo ficou menor, com aquele tipo de dado, a classificação ficou boa. Então eles não usaram transfer learning, na verdade usaram classificação. Então depende do que você vai precisar, do que você está procurando, tá bom? Pessoal, sempre lembrando, vale a pena, eu deixei depois para vocês lá, né? Para vocês fazerem eu fiz mostrando, né? Passo a passo como é que o Ed Impulse gerou, né? O nosso transfer learning, tá certo? Eles fazem a aumentação de dados, eu deixei lá um data augmentation, os dois, tá? Escrevi errado. Eu deixei os dois, tá lá com vocês no GitHub, tanto o que eu mostrei hoje com vocês, né, que eu fiz depois, eu achei legal para fazer esse teste do Data Augmentation com dígito, né, e esse daqui. E o outro que é das tulipas, está lá também, tá bom? Aí beleza, então, faz análise aqui, aí passa por TensorFlow Micro, só para vocês terem, só para lembrar aqui, né, como é que era feito. Tá bom, pessoal? Estamos já indo para o final. Pessoal, essa é uma visão geral, então, né, que eu queria dar para vocês de rodar o programa dentro do Ed Impulse, tá? Quem quiser fazer, por exemplo, eu falei para vocês fazerem os testes com o Lab 3, quem quiser fazer, por exemplo, também aproveitar pessoa, não pessoa, esse aqui que eu passei para vocês hoje, se quiserem testar também, né, para vocês verem como funciona, para ver o que você consegue rodar legal. Tentem usar o Ed Impulse ou fazer usando essa adaptação que eu fiz aqui, fazendo mais fácil, tá? Eu deixei vários códigos para vocês lá, alguns até com exemplo para vocês usarem LED, né? Verde, vermelho, talvez pessoa, não pessoa, para vocês fazerem um projeto, não necessariamente agora, ou para o projeto final de vocês, ou para vocês fazerem um projeto para depois aí,